começando mais um Vem Comigo podcast. Eu tenho aqui um convidado muito especial, né? Esse episódio de hoje, para mim, é um marco. Eu vou dizer por quê já, depois que ele se apresentar. Mas olha, eu tô muito feliz. Quem vem aqui conversar comigo hoje é essa pessoa aqui que vai se apresentar agora. Qual o seu nome, sua idade, não vai querer falar, hein? Sua idade e o que você faz? Hermes Simões, 5.5, versão 63, ok? Modelo 64, ok? E eu atuo hoje, né, com a minha empresa, HS Soluções Corporativas, onde eu atuo em 5 frentes. Hoje são 5 frentes de trabalho, 5 frentes de proposta de valor, onde eu atuo como consultor, fazendo desde o mapeamento de processos até o planejamento estratégico de uma empresa. Atuo em treinamentos e desenvolvimento, liderança, treinamentos comportamentais, negociação, comunicação, liderança, atendimento a cliente, e toda essa parte ligada ao coaching profissional e coaching executivo. Além dessas 3 frentes, eu ainda atuo como palestrante, em palestras específicas, motivacionais ou não, e também em aulas de MBA, pós-graduação, na UF, na PUC e por aí vai. E onde eu conheci aqui o Flávio, que teve o prazer de ser meu aluno e eu o prazer de ser professor dele. Como é que o Hermes chegou, né, nisso? Né? Da onde o Hermes vem, o que os pais do Hermes faziam e como é que isso ajudou a construir a decisão do Hermes de carreira? Você sonhava em ser isso que você é, o consultor, coaching, desde sempre, aquele Hermesinho lá de 6 anos, 7 anos de idade? Não, claro que não. O filho do seu Paulo com Dona Ruth, né? Seu Paulo, um militar, Dona Ruth, uma doméstica, né? Seu Paulo já está lá no mundo espiritual, né? Dona Ruth, 86 anos, mandando ver, tranquilo. E o seu Paulo e Dona Ruth, com 4 filhos, né? Eu, o menor, eu o caçula, muita relação, muita busca, né? Situação extremamente complexa, difícil, muito difícil criar 4 filhos. E estudei ao longo do tempo em escola pública, né? Municipal, estadual, ao longo do tempo. E nesse princípio todo, muita dificuldade. E uma das coisas que eu observava claramente era que meu pai era extremamente muito organizado demais, e minha mãe, uma articulação fantástica. Então, eu acho que eu peguei esses 2 pontos deles dois, a organização e a comunicação dela, e comecei a desenvolver isso. É claro que durante a fase toda minha de ensino médio, né, nessa fase toda, eu não tinha essa visibilidade toda, mas aí eu comecei a despertar na parte exata, e alguns professores começaram a fazer a cabeça, faz engenharia, na minha cabeça eu queria fazer educação física, e aí, não, mas faz engenharia daqui, e eu educação física, e fui tentar as 2, e no que eu tentei as 2, meu pai se transferindo, aí foi quando ele foi para Recife, né? Foi para lá para Recife, e lá em Recife, eu, com 17 para 18, eu cá comigo, eu tenho que trabalhar, já naquela de vestibular. Eu comecei, naquela época, estou falando de anos 80, eu comecei a trabalhar em banco, como todo mundo, né? E aí, nessa época, eu entrei. Quando eu entrei, eu já de cara, ao entrar, eu fiz vestibular para administração de empresas, porque eu me apaixonei. E aí, por favor, é uma coisa minha. Eu me apaixonei claramente por estar dentro de empresa. E aí eu cá comigo, vou fazer administração, e entrei para administração de empresas. E aí, ao fazer administração de empresas, eu comecei a descobrir ali um grande mundo. Foi quando eu, nesse meio tempo, já 2 anos, ralando dentro de banco, porque banco a gente rala, é escola mesmo. E ali, peraí, surgiu uma oportunidade de eu ser estagiário numa multinacional. E aí foi o Deus nos acuda. Por quê? Todo mundo ficou enlouquecido. Por quê? Meu Deus do céu, você já é funcionário, como é que você vai... Estagiar ao mesmo tempo. Eu estava mais ou menos aí no 5º período, como é que você vai estagiar, como é que você vai pedir demissão estagiar? Todo mundo ficou contra, né? Eu pedi demissão num banco, ok? E na época, por favor, não conta para ninguém, era o Banco Nacional. E aí eu fechei lá e fui ser estagiário na Xerox do Brasil. E aí, meu querido... 1 ano e meio depois, o Nacional fecha.
Não sei se foi por minha causa que eu saí, mas perderam um bom profissional. Não sei se foi por causa disso, mas eu era só um escriturário naquela época, né? Um auxiliar de escritório. E aí eu fui ser estagiário, né? Eu sempre brinco até hoje, né? O segundo melhor amigo do homem, porque alguém tem que trabalhar na empresa. E eu fui ser estagiário lá na Xerox do Brasil, já no Rio de Janeiro. E aí fui para a matriz da Xerox do Brasil. Aí o mundo ampliou. Aquele cara sem ter uma gravata, tranquilo, sem ter uma roupa social boa, vai estagiar numa multinacional. Uma multinacional de ponta que, na época, nossa senhora, todo mundo queria isso. Eu entrei no 5º para o 6º período, aí eu entro na Xerox do Brasil. E ali o mundo explodiu. Como é que foi para os teus pais? Isso? Olha, foi primeiro um choque, porque primeiro que hoje, quando a gente fala em estágio, você já tem o quê? Já tem empresa júnior, que é o que eu aconselho todos fazerem, sempre a empresa júnior, sempre eu aconselho, você, principalmente na minha área, você entrar numa empresa júnior, você nunca ficar no 1º, 2º período sem estar trabalhando, sem estar numa empresa, seja um emprego ou trabalho que for, 1º, 2º período tem que estar trabalhando, principalmente na minha área, na área de negócio, na área do mundo corporativo. E aí, naquela época, não era como era hoje. O pessoal já não entendia o que é, principalmente para o nível sociocultural do meu pai, de instrução da minha mãe, eles não tinham esse entendimento. Mas que futuro é esse? Que situação é essa? E o que é isso de estagiar? Naquela época já tinha os pais com essa mentalidade. Né? Sim. E nós não tínhamos naquela época as letrinhas que temos hoje, Y, X, Z. A gente não tinha. As famosas gerações. Você falar que era alfa, que era beta, que era... Não. Era geração pobre mesmo e rica. Só tinha essas duas gerações na minha época. A pobre ou a rica. Eu fazia parte da pobre. Estágio, meu Deus do céu, o que é isso? E aí eu fui convencendo, fui trabalhando, fui falando. Por quê? Porque principalmente eu perdi o salário. Parti para uma bolsa, tudo muito sufoco, a minha bolsa basicamente dava somente para pouca coisa, e tinha faculdade. Em 1 ano e meio eu fui efetivado, antes de terminar a graduação. Estava no 8º período. Aí a gente pôde começar a falar um pouco melhor dentro de casa. Aí a gente começou peraí, mudou todo o quadro e mudou mesmo. Mas é aquela tal coisa que a gente fala até hoje, até como coaching eu falo, que é a questão de crenças e valores. A gente tinha uns valores muito fortes, né, de família, e um valor muito forte de, vamos dar força para ele. E eles dois, nessa hora, mesmo não compreendendo muito, deram muita força para que eu fosse, meus irmãos também, né? Paulo, Dante, Oni, meus irmãos. Vamos lá, vamos dar força para ele. Aí deram força e eu fui junto. E nesse ponto é muito importante, nessa hora, essa família, né? Você tá ligado a eles. Isso foi muito importante para mim. E o que você fazia lá na Xerox? Eu comecei estagiando na área de inventário, ok? E foi interessante porque quando eu entrei, havia um burburinho, isso eu falo até hoje para todo mundo quando eu estou como consultor, quando o pessoal vem falar comigo que está em crise, está tendo corte, está em freeze, hoje não é mais freeze, é frozen, não é isso? Quer dizer, congela, não contrata mais ninguém, que eu chamo de frozen. E o pessoal vem falar isso comigo hoje. Eu falo, pessoal, quando eu entrei para estagiar, eu já tinha esse discurso. Já tínhamos esse discurso. E uma das primeiras coisas que eu vi, olha, são 2 anos e não vai ter mais ninguém efetivado, não. O último que se efetivou foi 1 ano atrás e não vai ter mais nenhum efetivado, não. Eu concorri com mais ou menos, tinha uns 25 candidatos para 3 vagas. Nas 3 vagas, tinham 3 para cada vaga que ficou na final. Eu fui para a final, entrei na área de inventário. Uma empresa com 7 mil, 6 mil funcionários na época. O primeiro aviso que teve foi esse: olha, você não vai ser efetivado. Tranquilo? Aliás, ninguém está sendo efetivado aqui. E aí entra de novo um ponto. Você precisa acreditar no teu taco. Você tem que acreditar em você. Você tem que botar na cabeça que, olha, peraí. E aí, pra gente, lembra que eu falei, não tinha letrinha Y, X, Z, que eu respeito muito, aliás, e até trabalho sobre isso, mas não tinha isso. Quer dizer, você era um grupo que vem de baixo ou um grupo que vem das melhores escolas. E eu competia exatamente com esse grupo, que vinha de melhores escolas, grupos que já dominavam o idioma, grupos que já viajavam pelo mundo. Eu nunca tinha viajado para canto nenhum.
certo? Para canto nenhum, máximo que eu tinha viajado era da onde? Da Tijuca pro centro da cidade de Tijuca, que é onde eu morava na época, correto? E, lógico, para Recife, quando meu pai foi transferido. E acabou. Então, você competindo com isso, eu me lembro bem que o meu supervisor, grande Jarbas Bazaga, poxa, Hermes, olha aqui, você quer essas gravatas? Eu aceitei na hora as gravatas dele. Com gratidão até hoje, né? Um grande mestre na minha vida. Ele falou, Hermes, você quer essas gravatas? Quero. Gravata? Quer por quê? Porque tinha que usar gravata. E eu não tinha gravata. Quer usar essas gravatas? Quero. Meu irmão mais velho, gravata? Gravata. Ok, beleza, porque eu não tinha. Você quer camisa? Você quer calça? Quero, poxa. Porque o pessoal percebeu, e aí entra um ponto importante, que tinha brilho nos olhos, tinha raça, tinha vontade. Porque tem uma coisa muito importante, a gente não tem nada a perder porque a gente não tem nada. Uhum. E você competir com uma galera que já ia de carro, porque eu competia com estagiários que iam de carro, gente que já tinha barco, e, poxa vida, e eu nem sabia o que era isso. E nem tinha uma noção desse mundo. E aí, eu, em inventários, comecei trabalhando exatamente em organizar essa parte de inventários dentro dessa área, que é, logicamente, inventários de peças e tudo mais. Eu me recordo que, naquela época, você, para fazer inventário, você tinha que viajar, mas estagiário não pode viajar pela política. Sim. Ok? Então, a gente tinha a Rua do Mercado, tinha a Rua do Alho, ok? E tinha também Resende, a grande fábrica da Xerox. E o meu sonho era... Uau! E aí liberaram para eu ir. Nossa, aquilo foi um sonho. E aí, como todo brinco com o estagiário, você vai dormir na mala do carro, ok? E aí eu acreditei nisso, era tão ingênuo que eu acreditei. Eu falei, não, na mala é impossível. Foi até o final do dia me dizendo isso, mas aí tinha lá um quarto para mim, etc e tal. E ali o mundo abriu de uma maneira fantástica para mim. E aí comecei a ter o quê? Contato realmente com áreas que a gente via na graduação. Todas as áreas montadas, claramente montadas. E, claro, eu entrei numa das grandes empresas de escola mesmo. Eu realmente fiz o máximo para poder participar naquela vaga. E eu me lembro que 1 ano e meio depois, 1 ano e 5 meses, começaram a surgir vagas. Tinham falado que eu não ia ser. Que não ia ter, né? Surgiu vaga. Quando surgiu vaga, me surge uma vaga de analista 1. Uma vaga ótima. E aí, o que acontece? Todo mundo queria aquela vaga. Estagiários e, para deixar a gente com... A coisa que deixa o estagiário com raiva é ver funcionário concorrendo à vaga. Perfeito. E aí, o Hermes foi efetivado na administração comercial. Uma vez eu ouvi de um gerente até com quem eu trabalhei, que ele valorizava muito a questão da experiência que o cara tinha. Isso foi há quase 10 anos atrás, tá? A experiência que a pessoa tinha vivido fora do país, aquela coisa toda, do que propriamente dito, sei lá, a pessoa que está ali ainda também como estagiário igual ao outro, mas que não teve essa vivência de fora, né? Já naquela época, você já sentia que tinha isso também, essa visão dos gestores para esse tipo de coisa? Sim, bastante. Bastante. Principalmente dentro, lógico, no caso onde eu estava, uma multinacional, isso tinha bastante. E aí, o que ocorria? Você vai ter que fazer um equilíbrio nisso. Então, o que eu procurava fazer, já que eu não tinha essa experiência? E esse é um ponto muito importante. Quando a gente não tem muita experiência ou muito conhecimento em algo, nós temos que colocar na cabeça que se alguém que tem experiência e já tem conhecimento, em 1 hora ou 2 horas ele vai aprender algo, você vai ter que investir 3 vezes isso. E era o que eu sempre fiz. Sempre fiz isso. Já eu vou te falar uma certificação que eu fui fazer, a de Black Belt em 6 Sigma, aí vou trazer isso de volta. Mas o que você tem que fazer? Você vai ter que ralar o dobro. Isso é importante entender. Como é que... puxa vida, o cara foi lá nos Estados Unidos, teve uma experiência. O outro foi lá e teve não sei o quê. O outro conhece mais do que você. Então, o que você faz? Bom, peraí, então eu vou ficar depois da hora. Então, eu vou começar a aprender mais. Então, eu vou estudar o dobro, vou estudar 3 vezes mais. Então, se mandaram eu ler alguma coisa, eu vou ler 4 vezes mais. Se lá na graduação me deram 3 livros, então eu vou fazer esse autogerenciamento da carreira, esse autodesenvolvimento tem que ser seu. Vários outros colegas, na mesma situação que eu, faziam isso.
começava a fazer o quê? Deixa eu ralar muito mais, deixa eu correr muito mais, deixa eu fazer muito mais. Então, vou ficar até depois da hora. E eu comecei a fazer o quê? Deixa eu aprender as outras áreas. Aí o pessoal falava comigo, mas o estagiário é só para essa área. Eu posso aprender na outra área, eu posso ir na outra área, eu posso ir para outra área, eu posso verificar outra área. E na universidade eu começava a estudar o dobro do que me pediam. Sempre foi assim. Aliás, até hoje. Sempre foi assim. Você tem que fazer algo muito mais para poder competir com essas pessoas que, graças ao bom Deus, né, tiveram muito mais oportunidades em termos sociais ou em termos econômicos, de poder viajar mais, etc, etc, etc. Agora, a hora que você conquistar, aí, meu querido, aí vai com tudo, vai fazer o que tem que fazer, etc, etc. Eu me lembro que, nessa época, um gerente meu me falou, Hermes, não existe o arco dos esforçados. Só existe o arco do triunfo. Ninguém nunca fez um monumento aos esforçados. Há o triunfo. Então, por favor, se dedique e busque o triunfo. E agora, recentemente, tem mais ou menos 2 anos, eu consegui estar na frente do Arco do Triunfo para bater uma foto lá. Aí você não tem noção como que eu chorei. Porque era um sonho meu de estar na frente do Arco do Triunfo, o específico próprio. Por quê? Porque, olha só, você vai conseguir, é só uma questão de buscar. Então, naquela época eu falei, peraí, eu posso. Vai demorar mais? Vai, porque tudo tem um limite. Você não pode querer exigir mais até onde você pode dar e até onde vai o teu conhecimento e tal. Então, você tem que adquirir mais até o teu limite. Vai demorar um pouco mais, mas você consegue. Voltando lá para as letrinhas, né? Certo. Eu faço parte de uma geração das letrinhas, que é a letrinha Y. Ok. Galera que está sendo muito julgada como sendo apressada. Muitas vezes até sendo questionada por querer pular etapas e essa coisa toda, né? E você foi paciente, você foi construindo, mas também era uma outra realidade, um outro mundo, aquela coisa toda. Outra realidade. Como é que você enxerga isso para o hoje, assim? Você acha que o mesmo jovem da geração Y ou da X, da Z que vem aí, essa coisa toda, também tem que aprender, apesar de ser uma outra realidade, a cavar essa paciência? O mundo é diferente, é mais assim, mais rápido. Isso. Mas como é que você vê isso? Assim? O efeito da tecnologia e a velocidade tecnológica, ela dá uma noção diferente de tempo. Então, é preciso entender que a linha de tempo, ela apenas foi alterada, mas o dia continua sendo de 24 horas. A dinâmica é outra. E isso é importante, a gente apenas também não pode esquecer de o país onde nós estamos. É preciso entender que determinados níveis, que às vezes chamam de ansiedade, é uma aceleração que em países desenvolvidos tem uma pegada e em países não desenvolvidos tem outra pegada. O ser ansioso ou não ser ansioso, ter pressa ou não ter pressa, é importante entender que o meu avô tinha essa pressa. O meu pai também teve nas idades. E eu também tive. E meu filho, que tem 22, também tem essa velocidade. E o que ocorre? Nesse momento, é preciso apenas entender que a maneira de lidar, ela muda. Então, quando eu tenho uma pessoa que está na sua faixa de 30 com velocidade e uma pessoa com 25 que tem uma velocidade dobrada e um de 20 que tem velocidade dobrada, eles estão em ambientes com uma dinâmica diferente. Agora, o que todos precisam entender é que quando a gente coloca todo mundo dentro do mundo corporativo, é preciso entender que o mundo corporativo, às vezes, comporta e, às vezes, não comporta essa dinâmica. Então, se eu tenho uma empresa que tem tecnologia suficiente para receber todo mundo, show de bola. Se eu tenho empresas que não têm tecnologia suficiente para receber todo mundo, eu vou ter o que a gente chama hoje de conflito, que é o que está acontecendo muito. Então, o que ocorre? Para lidar, e aí vamos falar de mundo corporativo, para lidar com esses diversos times, eu preciso ter gestores com formação para lidar com esse tipo. Se a gente for começar a observar, a nossa escola de gestão no Brasil é muito recente.
Os nossos MBAs ainda são muito recentes, nossos MBAs de negócio aqui e de gestão. Nós não temos grandes escolas de gestão. As próprias organizações que criam suas universidades corporativas, às vezes elas diminuem e acabam com a universidade corporativa. Eu encontro gestores que falam assim comigo, líderes que encontram comigo assim, nossa, se você tivesse me dado esse treinamento, esse desenvolvimento, há 5 anos atrás, eu não teria perdido tanto talento quanto eu perdi de jovens que estavam comigo. E isso é importante a gente entender. Então, o que eu estou vendo hoje é que a ansiedade... eu só trocaria, ok, pela palavra dinâmica. Então, por favor, aquele pessoal que está ouvindo a gente, etc., quando chegam para você e falam assim, você é muito ansioso, por favor, responda para essa pessoa, conte-me outra. Me conte uma outra novidade. Por quê? Porque a gente está numa dinâmica totalmente diferente. Então, procure entrar na minha dinâmica. Agora, é preciso que você também se adeque à dinâmica do outro. Se eu com essa, seja ansiedade ou não que queiram colocar. Se eu, com essa dinâmica, me adaptar ao outro, eu vou ter o resultado melhor. Então, o que eu estou observando claramente hoje é que há uma dinâmica diferente, há uma pegada diferente, e a gente tem que fazer o máximo possível para acompanhar. Agora, muitas das vezes, a gente não consegue acompanhar, dar as respostas necessárias. O que eu tenho notado hoje é que a grande maioria de empresas ainda não está sabendo entender essa pegada. Por isso que nas startups, as gerações mais novas, digamos assim, se adaptam muito mais rápido. Nas startups, em incubadoras, nas novas organizações, elas se adaptam muito mais rápido. Mas nós vamos ter uma revolução que vem aí. E essa revolução vai o que a gente está chamando hoje de a indústria 4.0 e a liderança 3.0, que vão começar a se encontrar para fazer toda essa alteração. E eu conto com essa turma para fazer isso. Vou retomar na tua história. Você é efetivado, vira analista. Meu Deus. Lá na Xerox. E aí que você sabe que não é uma questão só de analista 1, né? Tem que fazer analista 1, 2, 3, 4. Não, porque comigo sempre foi o seguinte, olha, deve ter sido isso. Eu sempre falava na época, tinha uma música que talvez vocês não conheçam, mas claro que todos conhecem, o Paralamas do Sucesso. E o Herbert tinha uma música que ele falava que as meninas do Leblon não olham mais para mim porque eu uso óculos. Então eu sempre falava isso, meu Deus do céu, eu não estou entendendo. Por que fulano foi e eu tenho que fazer tudo? Por que o fulano foi do 1 para o 4? Por que o cara era 2 e virou especialista 1? Não, Hermes, não, Hermes, você... Não, analista 2. Mas isso também aconteceu comigo. Tá vendo? Analista 3, analista 4. Aí depois especialista 1, 2, 3. Supervisor para ser gerente. Aí eu falava, é porque eu uso óculos, é o óculos. Depois que eu comecei a dar desenvolvimentos e treinamentos e comecei a perceber, depois que eu comecei como gestor, a receber muito treinamento e muito desenvolvimento, eu comecei a perceber que não era o óculos. Era apenas uma questão de, a minha atitude, que precisava mudar, porque o conhecimento eu tinha. E aí, quando a gente começa a entender o conjunto que a gente chama de competências, né? Saber transformar conhecimento, habilidade em atitude, em algo útil, em algo que traga resultado, aí eu comecei a perceber que o que movia era o comportamento. Foi quando eu comecei a me tornar especialista, eu já tinha terminado a graduação, caí fundo no meu desenvolvimento do idioma, porque eu tinha que pagar tudo, então caí fundo no meu desenvolvimento do idioma, fui atrás de um de um pós-graduação para fazer o upgrade, enfim, no currículo e tudo mais, na minha formação, fui atrás de um pós em finanças e negócios. E aí, nesse período todo, aí eu já estava começando a entrar para especialista, quando eu comecei a observar começou a aparecer um clarão na minha frente. Que foi, eu vou ficar aqui a vida inteira? Por quê? Porque uma coisa é você estar... Hoje, fica difícil você se manter 20 anos numa organização. A minha geração X, ela teve essa facilidade por um grande motivo. Você estava em grandes empresas. Hoje você tem empresas com 200 funcionários. Tem multinacionais hoje aqui no nosso país que tem 100 funcionários. Hoje você, através do outsourcing, através de novos modelos de negócio,
muitas organizações aqui no Brasil encolheram e passaram a ter 200 funcionários. Ora, quando você tem 6 regionais, 5 regionais, filial em tudo quanto é estado, diretorias, 6, 8, 12 diretorias, se você não se desenvolver, pelo amor de Deus, a responsabilidade é toda sua. Não é possível. E eu tinha na minha cabeça sempre uma premissa: nunca vou ficar 2 anos na mesma área. Você já tinha essa consciência, já tinha construído. E no próximo episódio do Vem Comigo... Que a frase deles foi: filha, você vai passar o dia inteiro ouvindo o problema dos outros. Eu sempre fui a psicóloga da galera. Eu estava muito tempo sem ter esse contato assim de autoconhecimento, porque o coach ele te sacode a formação, da própria formação você já sai meio sacudida. Isso é uma outra crença. Então, se eu for no psicólogo é porque eu tô maluco. Não. É igual a academia. Você não precisa estar com algum déficit de saúde para procurar academia. Você pode estar bem e procurar academia para ficar melhor. Eu posso, se eu tiver com horário, se eu tiver com agenda, eu até falo: aqui então você não está precisando de um coach, você está precisando de uma psicóloga. A psicóloga e consteladora Aline Gomes é a convidada do episódio 20, dia 27 de fevereiro, no seu agregador de podcast favorito, com os melhores momentos desse papo aqui no canal. Inscreva-se no canal Vem Comigo agora mesmo.